Os anos 90 foi marcado pelo início da importação de veículos no Brasil. E sem sombra de dúvidas, eu acho que o carro que mais marcou isso foi o Cherokee, que chegou naquela época com aquelas cores bem diferentes, tinha aquela roxinha, né? Tinha a roda dourada, chamava muita atenção. Inclusive, até jogador de futebol tinha modelos como a Cherokee. Quem não se lembra que o Edmundo tinha uma Cherokee e realmente marcou muito naquela época. De lá pra cá, a Jeep continuou vendendo seu Cherokee, nas versões de 7 lugares, nas versões de 5, diesel, gasolina e por aí vai. E no século XXI, em pleno 2024, ela chegou ao mercado novamente com um conjunto híbrido, que promete mais economia de combustível, mas o preço é bem salgado. Eu sou o Renato Maia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Falando de Carro. E hoje vou contar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Jeep Grand Cherokee 2024 na sua versão 4xE. Vai ter 0 a 100, vai ter frenagem, retomada, experiência condução e todos os detalhes técnicos deste novo SUV de luxo da Jeep aqui no Brasil. Esta é a quinta geração do Grand Cherokee à venda no Brasil. Só que acontece, apesar do seu nome Grand Cherokee, no mercado americano ela é vendida com até 7 lugares. Mas no Brasil, por conta de legislação, normas de emissões e uma série de coisas, foi mais fácil você tropicalizar a versão 4xE, a versão híbrida do carro. E o que acontece? Por conta disso, você teve que realocar as baterias para trás e perder espaço de porta-malas. Por isso, essa versão é uma Grand Cherokee de 5 lugares, que custa nada mais, nada menos que R$570 mil. Um preço bastante elevado se a gente jogar os seus concorrentes, como BMW X3, Volvo XC60, Mercedes GLC e outras picapes também premiums do segmento, como Ram 1500 Classic e até mesmo a nova Chevrolet Silverado. E aí, vocês acham que por R$560 mil vocês comprariam um Jeep Grand Cherokee no lugar de outros modelos que fazem sucesso aqui no mercado brasileiro? Bom, eu vou contar isso para vocês e ao longo do vídeo vocês me dizem se vale a pena ou não este novo SUV da Jeep. Nessa quinta geração, a intenção do Cherokee era realmente se aproximar do Grand Wagoneer, o seu modelo mais luxuoso à venda nos Estados Unidos, que para cá não tem mercado, até porque ele é concorrente de modelos como Escalade, como Suburban, como Expedition, veículos muito grandes que para o nosso mercado não faz sentido. Mas a gente tem essa frente aqui, ó, mais reta, o capô que invade um pouco das 7 fendas, um carro mais reto de frente, como aconteceu agora nos novos modelos lançados, como o Compass e Commander na sua linha 2025. Então nós temos as 7 fendas aqui da grade frontal com as molduras cromadas, conjunto de câmeras 360 graus com limpador na parte dianteira. O Jeep aqui é cromado com a borda azulada por conta exatamente das suas nomenclaturas híbridas. Na parte inferior, mais um detalhe cromado aqui que remete a esse luxo, refinamento e uma série de coisas. Sensor de estacionamento dianteiro e acima da placa, o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC e assistente de frenagem. Mas infelizmente ele não tem direção semi-autônoma, como acontece agora nos novos Commander e Compass 2025 com motor 2.0 turbo Hurricane. Mas se a gente julgar o carro, ele é bem grandão, bem largo, ele atende essa proposta de ser um bom veículo norte-americano. Eles gostam desses carros mais largão, carro que chama a atenção por onde passa. E aqui no Brasil ele passa bem despercebido por conta dessa cor escura que eles colocaram. O carro realmente fica interessante para quem não quer chamar a atenção pelas ruas, mas quem quer chamar a atenção vai ter que comprar um branco, por exemplo. E logicamente com um conjunto 100% em LED com farol alto automático também. E na parte inferior, essa luz de neblina que ficou numa posição bem estratégica, na minha opinião. Ela não está baixa, ela não está alta e ela espalha para os lados justamente para iluminar num dia de neblina e uma série de coisas. E mais um detalhe cromado que acompanha aqui a parte inferior das 7 fendas também. E aqui nós temos um conjunto híbrido 2.0 gasolina, com outro motor elétrico de 180 cavalos, que somados são 380 cavalos de potência, com cerca de 64 kg de torque máximo. O câmbio é um câmbio elétrico automático de 8 velocidades, com 0 a 100 em 6.3 segundos, mas aqui no Falando de Carro nós já temos o 0 a 100 e vocês vão ver agora. Vamos ao 0 a 100 com a Grand Cherokee. 4, 3, 2, 1... saímos! E olha, rápido, hein? Dá uma arrancada considerável.
Já chegando inclusive perto dos 100 km por hora, 6 segundos cravados de 0 a 100. Um outro detalhe também dessa motorização é que ela é bem pequena, né? Notem como o motor é pequeno, você tem um bom espaço aqui, porque cabe motores V6, por exemplo, muito característicos à venda nos Estados Unidos. Um outro detalhe é que ele tem baterias de 17 kW, que dá uma autonomia de até 30 km. Pouca coisa, né? É um carro muito grande, então isso faz com que você realmente sobrecarregue todo o sistema elétrico e você não tenha um bom alcance. Um outro detalhe também é o consumo bem negativo desse carro, mesmo no conjunto híbrido, 8,5 km por litro na cidade. Esperava mais de um carro híbrido, na verdade. E as baterias acabam rápido, então assim, no fim das contas, você não tem um carro econômico. Ele é um carro gastão. Mas por que então você trouxe esse carro híbrido para cá e não V6? Justamente porque eu falei para vocês no começo do vídeo. É a única combinação de motores que a Jeep do Brasil conseguiu trazer e homologar com as nossas novas normas de emissões. Com relação ao seu porte, são 4,91 m de comprimento com 2,96 m de entreeixo. Números característicos de um bom produto americano. Eles gostam muito de carros grandes, carros largos, né? As ruas lá são boas para isso, as vagas são enormes, então comportam um veículo desse porte. Aqui no Brasil, de fato, já começa a ficar meio jamanta um carro desse e incomoda dependendo de onde você vai. Outro detalhe é que vocês conseguem perceber bem a bateria na parte inferior de 17 kW, que dá essa baixa autonomia na minha opinião. Então eu acho que a Jeep poderia ter trabalhado melhor com relação a isso. Mas pensando em um produto 4x4 como é esse carro aqui, ele é mais avançado comparado ao Jeep Compass. Por quê? O motor elétrico está associado ao câmbio ligado ao cardan. Ou seja, se acabar as baterias, você tem um carro 4x4 puramente a gasolina. Ao contrário do Compass, por exemplo, que se acabar as baterias, ele fica só 4x2. Então você tem um sistema muito mais inteligente aqui e muito próximo do que é os modelos do câmbio elétrico ZF da BMW, que oferece aí no Série 3 híbrido, no Série 5 híbrido, então um conjunto muito parecido. O carro chama atenção, eu acho ele bem bonito e vamos aos detalhes estéticos aqui. Nós temos essas rodas de liga leve, cinza com diamantada aqui, pneus Scorpion, 265 perfil 50 de aro 20. Uma suspensão calibrada para o mercado americano e não para o mercado brasileiro. Ou seja, é um carro bem firme no dia a dia, faz algum barulho de suspensão e isso incomoda, sabe? Realmente isso incomoda ao longo do uso do carro. Ao contrário da Volvo, que vem melhorando a sua suspensão ao longo dos anos, parece que a Jeep não se importou muito em tropicalização com esse carro e incomoda. E imaginando que você ainda vai blindar esse carro, que eu acho que vai ser bem comum para donos de Cherokee como esse daqui, vai ficar ainda mais duro e mais pesado. Então, realmente, precisa de alguns ajustes na suspensão aqui deste Grand Cherokee. Nós temos o retrovisor com repetidor de seta, conjunto de câmeras 360 graus e esse detalhe na moldura que vai até a parte superior do carro e passa lá por baixo. Então você tem um conceito muito parecido do que acontece, por exemplo, com o Compass, que você tem esse detalhe cromado que passa pela parte superior e vai até a traseira. Então há aí uma certa harmonia entre os seus modelos. Nomenclatura Grand Cherokee posicionada aqui e o bocal que foi adaptado para o nosso mercado, aqui é tipo 2 e não o padrão 1, né, o tipo 1, que é vendido nos Estados Unidos. Então, por mais que seja um carro americano, ele foi atualizado para isso. Então você não vai ter nenhum problema em parar no shopping, parar no mercado, parar na estrada, para você colocar o seu carro para carregar. Porém, ele carrega em apenas mais ou menos 7 kW. É bem lento para você usar isso durante uma viagem, é mais realmente para você chegar na sua casa, colocar ele para carregar e ter um curto espaço aí de trajeto 100% elétrico. Na parte traseira, rodas de liga leve ficam posicionadas aqui também com freio a disco nas 4 rodas, bocal do tanque de gasolina. Desse lado nós temos um Jeep Willys Subinio, enquanto do outro lado do vidro nós temos as 5 gerações do Cherokee também. Já aqui na parte traseira, ele lembra mais o Wagoneer do que os outros modelos abaixo dele, como o Commander e também como o Compass vendido aqui no Brasil. Temos a lanterna com assinatura em LED, luz de seta em LED, freio em LED, head LED, ou seja, é full LED aqui atrás. Nomenclatura Jeep posicionada aqui, engraçado que ele está num conceito que parece que ele foi afundado, que ele foi amassado aqui, porque ele está sobressalente, quando chega no Jeep parece que alguém afundou ele aqui e ele ficou amassado, sabe? Tem um conceito diferente nesse detalhezinho. Aqui em cima nós temos essa câmera que é do retrovisor traseiro. Caso você enche o porta-mala de coisa e não enxergue, você ativa aqui e você tem a câmera na parte traseira. Aqui sim uma câmera de ré,
todas com lavadores também, detalhe cromado na parte inferior, como acontece na dianteira, então se tem um ornamento aí entre traseira e dianteira do carro, nomenclatura For Bahia, e escape fica guardado, não tem escape aparente. Este detalhe que vocês estão vendo aqui já é uma peça pronta para você destacar e colocar os reboques, algo muito comum nos Estados Unidos, eles gostam demais de puxar as coisas. Então é por isso que você tem esse detalhe cortadinho aqui, justamente para você puxar e já engatar aqui um reboque, essas coisas. Bom, muito bem, aqui em cima nós temos um aerofóliozinho, antena no estilo tubarão posicionado lá, sensor de estacionamento e um bom porta-malas 100% elétrico com 580 litros de capacidade. E aqui está o ponto, esse modelo é só 5 lugares, eu acho que ele deveria ser 7, para justificar até o seu preço de R$560 mil. Colocando a esteira lá para trás, deste lado direito aqui nós temos o subwoofer do sistema de som Alpine, que é muito bom. Aqui na parte inferior nós temos um step temporário, certo? Isso é um ponto muito importante, já que se trata de um Jeep, você pode fazer um uso mais off-road, ir para uma estrada de terra, cascalho, o que seja, um step temporário é muito melhor do que um kit run flat, pelo menos você repara e consegue seguir a sua viagem até de fato você encontrar um lugar seguro para você arrumar o seu pneu. Deste outro lado aqui, nós temos o botão para fechar o porta-malas, que eu já vou mostrar para vocês. Temos uma tomadinha 12 volts e um detalhe bem curioso. Desse lado aqui, nós temos a cordinha para você abrir o tanque de combustível, caso ele realmente fique preso. Então, se por alguma questão de eletrônica, aquele bocal do tanque de gasolina não funcionar, você pode vir aqui e puxar ele, e aí sim você vai poder reabastecer o seu carro de forma bem tranquila também. Aqui em cima nós temos duas luzes de LED branca e apertando aqui nós temos o fechamento desse porta-malas 100% elétrico e 580 litros, olha, é coisa pra caramba. O que eu acho meio engraçado, porque assim, alguns carros têm uma aparência de litragem tão próxima quanto essa e falam que é 400, 450 e aqui falam 580 litros. Olha, é coisa pra caramba. Geralmente eu já deixo a porta aberta, mas olha só como a abertura de porta desse Cherokee é meio esquisita. Parece um carro de brinquedo, sabe? O barulho de fechar, ó, também achei meio esquisito. Não dá a impressão de carro premium, sabe? Achei esquisito. Mas vamos lá, vamos sentar aqui e mostrar para vocês o espaço interno. Aqui nós temos um detalhe que imita madeira, material macio na parte superior, material em couro nessa região do meio aqui, no apoio de braço também. Só aqui para baixo, plástico duro com a moldura metalizada aqui do sistema de som Alpine. Vidro elétrico automático é apenas na dianteira, tá? Passageiro traseiro não tem função automática para subir e para descer, tem que ficar segurando. Uma característica muito comum de modelos americanos é justamente você abrir e fechar o carro, né, o trancamento das portas, também aqui na parte traseira. Conceito interessante. Um outro detalhe também que eu quero mostrar é que ele conta com esta persiana aqui, ó. Então você pode colocar a persiana aqui para subir ou descer e dar mais privacidade para você também. Então um conceito aí curioso. Aqui nós temos saídas de ar com 4 tomadas USB e bancos aquecidos para o passageiro direito e também do esquerdo, só que o banco do meio não tem aquecimento, tá? Um ponto importante aí que eu quero deixar destacado para vocês, além de uma tomada tipo de parede para você colocar aqui. O americano gosta demais disso para colocar uma série de coisas, laptop, você vai trabalhar com carro, então você tem uma série de coisas para você colocar aqui nessa tomadinha, então fica posicionada naquela região. O banco tem apoio de braço e eles têm aqui para você reclinar também um encosto para você ter mais conforto ou não. Mas vou te falar para vocês que o espaço aqui não é dos melhores assim para um SUV premium, sabe? Eu achei que ele poderia ser até maior, mas ainda é convincente, você está confortável dentro do carro. Com relação ao teto, bastante confortável aqui também, mesmo com teto solar fica bem gostoso. Alças aqui com amortecedor e também temos iluminação em LED branca. Lá na dianteira, as coisas melhoram bastante também, e isso eu quero mostrar para vocês. Chegando aqui na parte dianteira, então, para a gente contar para vocês como que é o espaço interno aqui. Assim como na traseira, material macio, acabamento que imita madeira, banco elétrico com memória para o motorista, passageiro é só elétrico, sistema de som Alpine, ajuste do retrovisor e detalhes aqui também com relação a vidros elétricos automáticos. A posição de dirigir do carro é muito boa, ele tem assento conforto, né? Então, ó, quando eu der aqui o start, o volante abaixa, você também tem o banco que vai para frente também, então você tem uma posição de dirigir muito boa. Acho a direção pesada para o carro que é, sabe?
de fato eu acho pesada, mas são pontos aí que vai variando de acordo com marca e uma série de coisas. Mas a julgar pelo porte do carro, por uma sensação premium, eu particularmente achei que deveria ser um pouco mais leve, principalmente em manobra, sabe? A Volvo tem uma direção muito mais gostosa no dia a dia do que esse carro aqui, e isso na minha opinião. Ele tem acendimento automático dos faróis, tem sensor de chuva, já vou contar esses detalhes para vocês agora, porque eu vou pegar a câmera e vou mostrar para vocês aí em primeira pessoa como são os detalhes de acabamento na parte interna aqui do Grand Cherokee. Bom pessoal, e aqui no interior do Grand Cherokee, essa é a chave bonita, hein? Olha só. Achei bem legal a partida remota aqui, tudo bonitinho, né? Vamos colocar a chave aqui, ó, ou aqui, ó. Mostrando até pra vocês, ó. Ele tem esse apoio de braço, ou esse outro aqui, tá vendo? Tudo certinho. A partida é por botão, e o interior aqui lembra bastante o Grand Wagoneer, né? E uma série de coisas, mais os modelos mais premiums da Jeep do que os nossos mais nacionalizados, na verdade. Então você tem esse acabamento aqui, ó, em couro, aqui em couro também, aqui um detalhe que imita madeira, porém daqui para baixo vira tudo plástico duro, tá? Então eu achei que aqui poderia ser um material macio, sabe? Com um carro de 560 mil, faltou um detalhezinho em material macio nessa região. Já vou contar desse detalhe aqui, tá? Isso é muito importante, já vou contar para vocês. O volante é todo redondo, não tem base achatada nem nada, porém tem esse detalhe aqui, ó, prateadinho. Comandos do painel de instrumentos, comandos de limitador, piloto automático posicionado aqui, porém não tem semi-autônomo. Curioso, né? Compass e Commander ganharam no Brasil semi-autônomo e esse modelo não possui. A buzininha é a mesma, né, que a gente encontra nos outros modelos da marca. Chave de seta, aqui sensor de chuva, ele conta com acendimento automático dos faróis. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Agora sim. Acendimento automático dos faróis aqui, certo? Iluminação interna, abertura do tanque de combustível e os modos de condução híbrido, na verdade. Hybrid, puramente elétrico, ou e-save, que você escolhe. Manter a carga ou recarregar as baterias através do motor a combustão. Freio de mão eletrônico fica posicionado ali, como eu mostrei para vocês ali. Detalhe com relação ao banco elétrico com memória. E aqui o detalhe, mais uma vez, dos vidros elétricos. Automático só para o motorista e passageiro, porém os traseiros não. Bloqueio do vidro, certo? E ali retrovisor. Um outro detalhe é que ele tem sensor de ponto cego e desembaçador. Tá vendo os detalhezinhos? Estão ali posicionados. Por aqui esse detalhe que passa pela parte inferior, como acontece inclusive no Compass, né? Então a gente tem esse ornamento aqui, Compass e Commander, muito parecido. Aqui uma manopla giratória, parque, ré, neutro e drive, com modos de condução. Automático, neve, areia e lama e função de subida de pedras, né? A rock. Além de função Sport, ponto importante aí. Auto Road, 4x4 reduzida, assistente de descida e aqui o manetinho para a gente mexer nos modos de condução e o câmbio é giratório com um conjunto de câmeras 360 graus, certo? Então aí você consegue visualizar tudo que você consegue com o carro, além desse retrovisor, como eu falei para vocês, que tem a câmera, tá vendo? Então você pode rebater aqui para ter acesso à câmera também. Carregador sem fio, mais duas tomadas USB normais e mais duas tipo C, aqui tomada HDMI, e uma tomadinha 12 volts. Por aqui nós temos iluminação ambiente, certo? Nos porta-copos, achei bem legal isso. E você pode fechar para deixar mais aqui bonitinho, né? Tudo brilhante, tá vendo? Então você pode deixar dessa forma. Detalhezinho meio ruim, né? Para você abrir e fechar, tá vendo? Mas aí, ó, tá vendo? Ó, olha, caramba! Agora eu não consigo abrir mais, ó. Ficou preso. Muito ruim isso aqui, né? Desembaçador dianteiro, traseiro, ar-condicionado aqui, automático, por aqui volume, por aqui o dial, e aqui na chavinha você aumenta ou diminui a temperatura e a força do ar. Nós temos bancos aquecidos e ventilados, além de volante aquecido também, então um ponto aí importante. A central multimídia é a mesma que a gente encontra no Wagoneer, que ela é sobressalente ao console, um conceito que a Land Rover lançou também, hoje não usa mais, mas muito parecido com isso. Aqui em cima nós temos o e-save ou recharge, você escolhe, assistente de faixa, controle de tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro, não tem parque assist, seria aqui, e aqui o detalhe, ó, tá vendo, ó? Aqui a gente apertaria para ligar essa tela, tá vendo? Apertaria, exatamente, no passado, porque não funciona. Vocês viram que recentemente, no lançamento desse carro, a gente mostrou isso em funcionamento, porém, na versão de produção mesmo para o mercado brasileiro, não pode. De acordo com uma lei do CONTRAN, você não pode ter uma tela aqui que ela transmita imagens de vídeo, um Netflix ou coisas do tipo, né? Um YouTube que você esteja assistindo, nada do tipo.
Por quê? Isso pode atrapalhar o motorista. Por mais que ela tenha uma película aqui, que o motorista não enxergue aquela tela, só o passageiro desse lado conseguiria enxergar, mesmo assim a Jeep tentou se precaver e desabilitou o sistema. Ah, mas por que Porsche tem? Por que Mercedes tem? De acordo com a Porsche e a Mercedes, os modelos, as telas que são fornecidas não transmitem imagens de vídeo, só informações com relação à bússola, GPS, essas coisas. Como essa tela transmite vídeo, ela não passa, ela não atende às normas do CONTRAN, e aí a Jeep resolveu desabilitar, Totalmente sem sentido, mas está aí para vocês a curiosidade. Já a central multimídia possui Apple CarPlay e Android Auto aqui sem fio também, além de funções via Alexa que você também pode habilitar, tá? Uma série de coisas. Por aqui, Off-Road Pages, então você tem acesso aí a alguns detalhes com relação aos modos de condução do carro, tá vendo? Então aí muito importante para vocês conferirem aí. Vamos ver se a gente muda aqui, ó. Tá vendo? Tem uma animação, ó. Aí, ó. Que interessante. Certo? Então essas são as funções disponíveis. E na esportiva tem um detalhezinho no autódromo. Olha só, hein? Que diferente, né? Então é para vocês conferirem esses detalhes do carro aqui. Além disso, ele tem GPS nativo, isso também eu acho muito importante, Como se trata de um carro off-road, você pode ir para lugares sem sinal, então ele oferece um GPS nativo, isso para mim é muito importante. Aqui, detalhezinhos também com relação à conectividade, Você tem aqui outros detalhes na parte superior também, então aí tudo certinho. Aqui em material macio, como eu falei para vocês, há um head-up display na parte superior, tá vendo? Head-up display posicionado lá, ó, tá vendo? Então aí para vocês entenderem. Um detalhezinho ali do assistente de frenagem, o retrovisor como eu mostrei para vocês e o painel de instrumentos. Ele é todo em LCD, porém eu não gosto dessa grafia aqui dos modelos globais da Jeep, sabe? Eu acho é feio assim, você não entende muito bem, quando tem muita luz você não enxerga direito, não tem um contagiro redondo, sabe? Só tem essas informações que vocês estão visualizando aí, a nossa média geral do carro, certo? Bebe bem mesmo, tá? Não é um carro nada econômico, tá? Nada econômico mesmo. Ó, andei aí 170 km com uma média de 8,6 km por litro. É que como o tanque é grande, dá a impressão que o carro é econômico, mas não é. Na prática, esse carro não é nada econômico mesmo. Isso realmente fica devendo aí para a Jeep. Por aqui nós temos os detalhezinhos com relação à abertura do teto solar. Então a gente abre o teto solar dessa forma aqui, certo? De forma automática também. Então aí você pode abrir a esteira, fechar a esteira, Então tudo certinho. E no para-sol nós temos aqui espelho, certo? Tanto para o passageiro quanto para o motorista aqui, que possui LED, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, Bem completo. A direção é pesada, nós temos os pedal shifts para trocas de marcha aqui. A coluna de direção é eletrônica, certo? E os comandos com relação à mídia ficam posicionados aqui atrás, ó. Então aí, detalhes de mídia posicionados aqui atrás. Pois bem, agora sim, vamos aí para o nosso teste real, no uso urbano aqui com o Grand Cherokee. Então se inscreva no canal, deixe o like e confira aí como que é a experiência de condução com este SUV Premium da Jeep aqui no Brasil. Vamos aos números aqui com o Grand Cherokee, pessoal. Frenagem de 60 a 0 com este SUV grandão aqui. Então vamos lá, 3, 2, 1... Frenagem em menos de 2 segundos aqui com 13 metros. Boa frenagem aqui com o Grand Cherokee. 13 metros aí, um número bem considerável para um carro desse tamanho. Agora vamos para a frenagem de 100 a 0. 100 a 0, pessoal. 3, 2, 1. E paramos com 3 segundos com 38 metros de frenagem. Olha, parece que não, mas parou bem aqui em a Cherokee. Não dá essa impressão toda, mas foi bem, foi bem. Agora retomada de 60 até 120. Retomada, pessoal, 3, 2, 1. Olha, o motor elétrico empurra um pouquinho, depois a combustão vem bem, hein? 3.5 de 60 a 100, 3.9 de 80 a 120. É rápida demais, muito rápida. Agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei deste SUV da Jeep. Vamos lá, pessoal, vamos à experiência de condução aqui com o Grand Cherokee. Confesso que, principalmente pelo quesito de suspensão, eu esperava mais desse carro. Até porque Compass, Commander, principalmente o Renegade, são carros excelentes nesse quesito de suspensão. São carros bem acertados, bem gostosos, absorve bem os buracos, praticamente não faz nenhum tipo de barulho e impressiona.
Eu acho que hoje o Renegade, assim como o Corolla, é um dos melhores carros no quesito de suspensão à venda no Brasil. Mas o Grand Cherokee deve muito nisso. É um carro que faz um barulho dianteiro de suspensão que me incomoda bastante. Vocês não vão ouvir, eu vou tentar passar aqui para vocês prestarem atenção, ó. Ele faz um barulho meio bolhado, é muito baixo, vocês não vão conseguir ouvir pelo microfone, mas só dirigindo vocês entendem isso. E outro ponto, a suspensão é dura também. Lógico, ele tem rodas de 20 polegadas, o perfil não é tão alto assim, mas pensando no que a gente já tem de produtos Jeep no Brasil, como o Renegade que está na nossa frente, a gente espera um carro mais bem acertado nesse sentido. Porém, como o volume de venda desse carro é baixa, a gente não sabe nem se vai chegar a 100 unidades por ano, talvez, de um Grand Cherokee como esse daqui, não faz sentido a Jeep do Brasil tropicalizar, ajustar um setup específico para o nosso mercado. Ou seja, do jeito que ele é vendido lá, ele chega aqui, mas ele causa esse desconforto no conjunto de suspensão, ao contrário de suas concorrentes que foram melhorando isso ao longo dos anos. A Volvo tinha um conjunto de suspensão péssimo e melhorou, a Mercedes tinha um conjunto de suspensão também muito ruim e veio melhorando ao longo dos anos, as caminhonetes, sem sombra de dúvida, têm uma excelente suspensão pela faixa de preço. Então, assim, no caso aqui do Grand Cherokee, ele deve bastante nessa suspensão mais firme, mais barulhenta, sabe? O volante também é bastante pesado, é outro detalhe que incomoda no dia a dia também, porque o próprio XC60 tem um volante muito leve, muito gostoso, principalmente em manobras. E aqui você tem uma direção mais pesada. Lógico, tem um apelo interessante para isso, você tem uma direção mais esperta, mais rápida, quando você está dirigindo rápido o carro. Mas quem compra um Grand Cherokee para dirigir rápido? Quantas pessoas que vai comprar um Grand Cherokee e vai usar pedal shift, função esporte do carro? No máximo, o filho do dono desse carro, sabe? Uma pessoa mais nova. Mas pro cliente-alvo desse carro aqui, que a gente tá falando de um cara 50 a mais, sabe? Uma mulher também que não tem nenhuma pretensão esportiva, não vai usar, sabe? E pedal shift. O próprio câmbio já é giratório para você deixar ele no drive e você não tem uma alavanca para troca de marcha. Então, sei lá. Eu acho que o carro ele tem alguns detalhes que não faz tanto sentido para ele assim. Contando sobre a sua motorização. De fato, 380 cavalos anda muito bem, ó. Rapidamente você tem uma boa disposição com o carro. Você acelera, ó, e o carro anda, acelera, é esperto. Porém, a troca de marcha é lenta, ele prende muita rotação, prende giro de forma à toa, ele poderia jogar mais marcha. Isso melhoraria, contudo, o consumo de combustível dele, que é péssimo. 8 km por litro para um carro híbrido e uma série de coisas. Olha, ruim. Hoje nós temos carros da mesma faixa de preço e potência semelhante que faz muito mais do que isso, sobretudo na estrada. Esse carro não passa de 10 km por litro na estrada, porque esse conjunto é muito pesado, esse 4x4 da Jeep é muito pesado, o carro é pesado, então tudo isso atrapalha nesse consumo. Porém, as normas de emissões foram atendidas e essa é a razão desse motor chegar aqui ao Brasil. Por isso ele não tem V6, por isso ele não tem diesel e uma série de outras coisas. Então o motor híbrido foi o único que deu certo para a Jeep trazer aqui para o Brasil, né? Atender uma série de coisas, como a gente percebe. Mas olha só, como prende marcha, ó. Ó. Tá vendo? Prende marcha, não precisa. Sabe, tem 8 marchas, tem torque, tem um motor elétrico, joga marcha, deixa o carro ficar econômico, sabe? Então, assim, isso prejudica bastante no consumo desse carro em si. Uma outra coisa que me incomodou aqui no Grand Cherokee é que você parece que está num Compass maior. Lógico, o acabamento é melhor, material macio, couro e uma série de coisas. Porém, o painel de instrumentos, central multimídia, volante, tudo isso igual desde um Renegade, não dá a impressão que você está num carro premium, num carro de 560 mil reais, como acontece nesse carro. Isso eu já vinha falando até dos Volvos, né? Desde o XC40 ao XC90 você tem mesmo volante, mesmo painel e mesma tela. Então assim, chega um momento que você olha para o carro e você fala, nossa, aonde está o dinheiro todo que eu coloquei no carro? 560 mil aqui, sabe? Parece que você, só olhando rapidamente para a tela, volante e tudo, não parece que você está num carro caro, sabe? Ele poderia aparentar mais o valor que você investe em alguns detalhes de repente.
O volante um pouco diferente, mas bem trabalhado, uma central multimídia com uma grafia diferente, sabe, alguns detalhes, o couro na porta, por exemplo, que ele poderia ter, como acontece no console, detalhes que poderiam aparentar que você está num carro caro, porque se você só olha para ele na parte interna, em alguns aspectos só parece um Compass melhor, um Commander melhor, não parece um Cherokee, sabe? O peso que esse nome tem, principalmente nos anos 90, anos 2000, quem tinha um Cherokee, a pessoa era rica, respeitada, lógico, assim como hoje. A gente tá falando de um carro de 560 mil reais, lógico, quem compra é rico, mas não aparenta, sabe, esse dinheiro todo investido dentro do carro. Então alguns detalhes poderiam ser mais bem elaborados para você ter essa aparência de carro premium aqui dentro. Só um ponto que eu acho que poderia melhorar isso mesmo, sabe? A gente comentar isso pra gente ver, né, como que vai ser o futuro da marca. Lógico, o Wagoneer, que substituiu o Grand Cherokee, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, em termos de carro top da marca, lá você tem um carro muito mais bem acabado. Mas aqui ele faltou alguns pontos que poderiam aparentar ser um carro caro de fato, né, como ele é, né, 560 mil reais. Mas pra mim o que mais incomoda é isso, ó. Olha como ele prende marcha, ó. Tá vendo? Ele tem um motor elétrico com mais de 30 kg de torque, sabe? Ele tem mais de 30 de torque no combustão também. Ele poderia trocar de marcha, mas prende, olha isso, ó. Ó. Aí sim, faz jus você ter um câmbio manual para você trocar de marcha, porque se deixar por conta dele, ele vai usar uma só das 8 que possui. Então, tá aí a minha observação com relação ao conjunto, né, aqui do Grand Cherokee. Quero agradecer demais aí vocês que assistiram esse vídeo até o final, isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver outros carros aqui no canal, deixem nos comentários aí qual outro carro que vocês querem, que a gente vai atrás para gravar para vocês. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui foi mostrando aí as impressões ao dirigir do novo Grand Cherokee 2024. Muito obrigado aí você que assistiu esse vídeo até o final. Um forte abraço, se inscreva aqui no Falando de Carro e até o próximo vídeo.